O crescimento da igreja. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, versos 1 a 5. Quero dirigir a sua atenção particularmente ao versículo 4 desta passagem. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Estou, na verdade, interessado em tratar somente da primeira parte desse versículo, mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Estamos considerando aqui estes primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, como temos feito há 2 anos e meio. Temos examinado estes capítulos por uma razão definida. É porque nos é feito aqui um relato sobre a igreja primitiva. Somos informados sobre como a igreja veio à existência e sobre o que aconteceu com ela em seus primeiros dias. Nosso objetivo ao considerarmos Atos é bastante prático. Não é apenas que somos historiadores e que a história é muito interessante, mas que nos preocupamos com a extraordinária ignorância dominante no mundo moderno, ignorância incrível quando a consideramos sobre o que é a igreja cristã, qual é a sua mensagem, o que foi destinada a ser e qual é realmente o seu interesse. Não é só ignorância, mas há também no presente uma terrível confusão e, naturalmente, isso é uma grande tragédia, porque a alegação daqueles de nós que são cristãos é que temos aqui a única mensagem que pode ter algum valor para qualquer indivíduo e para qualquer grupo de indivíduos. E, contudo, a própria igreja, supostamente a guardiã e depositária dos mistérios contidos na Bíblia, é ela mesma, em parte, a causa dessa terrível e trágica confusão. Por isso, me preocupam as multidões que estão fora da igreja e que dizem francamente que não se interessam pelo cristianismo. Acredito que a posição delas é o que é devido a esta confusão quanto à verdade primária e fundamental sobre o que a igreja é realmente e qual é a sua mensagem. Agora, naturalmente, essa ignorância e essa confusão assumem diferentes formas. Uma das minhas afirmações básicas é que a maioria dos que não são cristãos está nessa situação porque a sua abordagem inicial tem sido errada. É certo que tais pessoas não dizem que é isso e levantam dificuldades particulares, mas essas dificuldades nunca são a real origem do problema. O problema real é uma abordagem fundamentalmente errada. E se essa abordagem for errada, então, inevitavelmente, você estará errado do começo ao fim. É simples. Se você começa indo por uma estrada errada, só terá que chegar a um destino errado. E isso, sugiro a você, é o que está acontecendo com muitos. Cada vez mais me parece que as pessoas estão com problema porque querem passar o tempo todo discutindo as implicações ou as aplicações do cristianismo, sem primeiro decidir o que o cristianismo é. E você pode gastar muito tempo fazendo isso. Os livros, os artigos e as discussões são geralmente muito patéticos. A real dificuldade que há entre os contestadores é que não conhecem os primeiros princípios. É sobre os pontos fundamentais que eles erram. Toda essa outra argumentação é inteiramente irrelevante. Existem duas causas maiores desse fracasso fundamental na abordagem geral do cristianismo. A primeira é considerá-lo apenas como mero ensino.
As pessoas podem dizer que isso é certo e aquilo é errado, mas o ponto é que elas o abordam como apenas um de diversos ensinos possíveis que nos são apresentados. Aqui estamos nós, neste mundo atribulado, e nunca ele esteve em maior tribulação. Já tivemos 2 guerras mundiais neste século XX, e Deus sabe o que nos espera. E assim há pessoas que dizem: considerei a política, considerei a filosofia, e agora aqui está uma mensagem que parece dirigir-se ao mundo. De que se trata? E pensam nela tão somente como outra possível resposta às questões, uma solução alternativa para alguns dos problemas. Elas acham que a principal mensagem da igreja cristã e da fé cristã é um ponto de vista. Ora, eu tenho que continuar repetindo isso porque é isso que está sendo dito. As pessoas conversam a respeito de um ponto de vista cristão sobre a guerra no Vietnã. Dignitários da igreja estão sempre prontos a dar suas opiniões sobre isso, tanto como indivíduos como em seus concílios ou em suas conferências. Um homem não evangélico escreveu recentemente um livro muito importante, no qual ele diz sobre tais pessoas. Com base em que autoridade eles estão falando? De onde eles extraem as suas ideias? Como podem dar essas opiniões? E isso é grave porque o povo pensa que esses dignitários estão apresentando a mensagem cristã, apresentando o cristianismo, quando na verdade estão apenas dando o seu ponto de vista quanto às questões que agitam a mente das pessoas atualmente. Agora, os líderes da igreja estão começando a dizer franca e abertamente que é preciso reconstruir por completo a teologia e que temos que começar do mundo como ele é. É claro que não há nada que esteja mais longe da posição do Novo Testamento, mas é isso que estão dizendo. Sucede então que as pessoas não pensam no cristianismo como algo vital e essencial para todos nós, mas somente como um possível ponto de vista, uma possível atitude que podemos assumir face aos prolíficos e impressionantes problemas que perturbam o nosso mundo moderno. A segunda causa fundamental da errônea abordagem do cristianismo é completamente diferente. É que a abordagem feita é inteiramente pessoal. Estou pensando no grande grupo de pessoas que não se interessam pela guerra do Vietnã como tal. Alguns desse grupo dirão: não sou político. Essas coisas não me interessam. Certamente isso me afeta, mas não é esse o meu grande interesse. Tais pessoas não se preocupam primariamente com o problema do regime conhecido como apartheid e com questões semelhantes. Estão interessadas em seus problemas pessoais. Sentem certas fraquezas, certas falhas, certas necessidades e se sentem infelizes. Pode ser pela traição de um amigo em quem confiava, ou por alguma decepção da vida, ou por algum pecado opressivo que as mantém sempre prostradas, seja qual for o motivo. São muitos, elas ficam perturbadas. Por isso, as questões políticas não ocupam o centro em sua mente. Preocupam-se com elas mesmas e querem algum alívio e livramento. Estes do segundo grupo abordam a fé cristã ao longo da linha da sua necessidade particular, e tal fé lhes é oferecida como algo que os ajudará a lidar com os seus prementes problemas pessoais. Jesus como seu amigo, Jesus como alguém que vai curá-los daquela enfermidade, Jesus que se encontrará com vocês precisamente ali onde fracassaram. Ele lhes dará paz, vai dar-lhes descanso e tranquilidade, e assim por diante. Essa é a única forma de abordagem deles e, infelizmente, no fim acabam deixados exatamente onde foram deixados no começo. Pois bem, isso é importante porque essas duas abordagens permitem que outros digam: bem, é nisso que dá o cristianismo. Não me interessa, não me diz respeito. Quanto ao primeiro grupo, alguém diz: sou político e não tenho muita serventia para esses idealistas que estão sempre nos chamando para sentar-nos nas ruas em protesto, ou para entrar numa marcha, ou para ir para o Vietnã e colocar-nos entre dois exércitos litigantes. Isso não passa de um grande absurdo. Sou um obstinado homem do mundo. Se há pessoas que gostam de fazer isso, bem, que façam. Mas isso não é para mim.
E assim todo o cristianismo é descartado. Na verdade, isso pode ser considerado perigoso no sentido de que leva as pessoas a pensarem sentimental e estultamente, e não deixa que elas encarem os fatos com realismo ou mesmo com coragem. Há depois exatamente a mesma reação quanto ao segundo grupo. Alguém diz: não conheço a necessidade das quais estas pessoas estão falando. O que sei é que elas enchem as salas de espera dos conselheiros e dos psiquiatras nas clínicas e nos hospitais que tratam desses problemas. O mundo está cheio desse tipo de coisa. Muitos se entregam às drogas e à bebida e outros vão aos psiquiatras. Mas eu não tenho esses problemas psiquiátricos. Essas pessoas não conseguem ajustar-se à vida. Percorre as seitas e não encontra satisfação, e por isso agora vem experimentar o cristianismo. Mas quanto a mim, não estou interessado. Pois bem, é de fundamental importância entender que o cristianismo não é mero ensino, nem mero ponto de vista, e que também não é apenas algo que nos ajuda a lidar com os nossos problemas. Graças a Deus, o cristianismo é essas duas coisas. É um ponto de vista, um ensino e lida com os nossos problemas individuais, porém a falácia está em partir daí. E é por isso que tantas pessoas não são cristãs no presente, porque elas têm uma ideia inteiramente falsa da fé cristã e da mensagem cristã. E é porque esta passagem trata disso que eu estou chamando a sua atenção para ela. Como é que esta passagem lida com estas duas abordagens errôneas? Alguém pergunta. Assim, permita-me expressá-lo como um princípio. A minha primeira proposição é que a fé e o ensino cristãos são o resultado de eventos, fatos e atos históricos. E é isso que esta passagem nos lembra. O livro que estamos estudando chama-se Livro de Atos. É o livro dos Atos dos Apóstolos. Ou como o próprio escritor parece preferir dizer, é o livro dos Atos do Senhor Jesus Cristo. Eis como começa. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O escritor deste livro é, indubitavelmente, Lucas, o homem que escreveu o Evangelho segundo Lucas, e escreve o seu segundo livro, como o primeiro para Teófilo. Diz ele que no primeiro livro falara a Teófilo sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Lucas está dizendo, tendo dito isso a você, agora vou contar-lhes as coisas que ele continuou a fazer. Por isso algumas pessoas dizem que este livro não é tanto o livro dos Atos dos Apóstolos, embora eles tenham sido os que agiram de fato, mas antes o livro dos Atos do Senhor Jesus Cristo ressurreto, que age por meio dos apóstolos. Outros dizem que devemos denominar este livro o livro dos Atos do Espírito Santo. O que é importante lembrar, porém, é que nele, em toda parte, são-nos dados fatos, eventos. Estamos estudando coisas que aconteceram no campo da história. Tudo o que estamos considerando aqui pertence tão solidamente à história como a conquista deste país por Júlio César, ou como os diversos outros eventos que estão registrados nas páginas dos manuais escolares seculares. Quero agora mostrar a vocês a relevância disto. Quero mostrar-lhes que é fatal começar de nós mesmos, ou mesmo do mundo. Um homem diz: estou muito preocupado com as coisas que estão acontecendo em nosso mundo atual. Tudo bem. Eis, porém, o que lhe dizemos. Antes de começar a examinar o que está acontecendo no mundo, considere estes eventos que aconteceram há 2000 anos. Diz o outro: estou muito preocupado com meus problemas pessoais. Nós dizemos: meu amigo, esqueça os seus problemas por um momento e encare os fatos que ocorreram há quase 2000 anos. É assim que a Bíblia começa, e por essa razão ela é diferente de todos os outros ensinos. É um livro que, primariamente, nos chama para considerarmos certos fatos. Que é a Igreja Cristã? Bem, a Igreja Cristã não é uma instituição fundada por seres humanos. Os homens e as mulheres têm fundado muitas instituições e sociedades. Aqui em Londres existem muitas sociedades de alto nível cultural,
diversos homens e mulheres que sustentam ideias similares, juntam-se e resolvem formar uma sociedade, incorporam-se e assim por diante. Certo, é dessa maneira que o mundo faz as coisas, mas a igreja cristã não vê a existência dessa maneira. E este livro, a Bíblia, fala-nos a respeito dela. Temos aqui uma sociedade que vê a existência inteira e unicamente como resultado de algumas coisas que aconteceram neste mundo. A igreja é inteiramente histórica. E se vocês jogarem fora a história, não somente jamais conhecerão a igreja, mas a igreja nunca teria existido. Seja qual for a experiência que vocês tenham tido, seja qual for a sua condição neste momento, por ora lhes digo que isso é absolutamente irrelevante. Talvez algum de vocês estejam com problemas terríveis e outros podem estar dizendo: a vida não é maravilhosa? Não tenho nenhum problema no mundo. Eu digo que tenho uma mensagem para apresentar-lhes, uma mensagem que é tão relevante e urgente para vocês como é para todas as demais pessoas. Repito que isso é absolutamente fundamental. Esta mensagem pede a todos nós que, primeiro e acima de tudo, consideremos estes fatos, estes acontecimentos. É uma proclamação baseada em eventos, é um livro de Atos. Que Atos? Bem, a grande mensagem que foi pregada por estes primeiros pregadores, por estes apóstolos da igreja primitiva, era uma mensagem concernente a Jesus de Nazaré. Existiam problemas no mundo antigo, como existem hoje. Os judeus tinham sido derrotados pelos romanos e nenhum país, nenhuma nação, principalmente uma nação orgulhosa, gosta de ser derrotada. Mas eles tinham sido derrotados, estavam sendo governados por Roma e não gostavam disso. Todavia, quando os apóstolos saíram pregando, não falavam das condições políticas e sociais, não as mencionavam, pregavam sobre Jesus. Agora, aqueles de nós que temos considerado juntos os primeiros 7 capítulos, sabemos disso perfeitamente bem. Nunca há aqui menção alguma da tirania romana ou da escravidão romana. Questões políticas nunca são mencionadas. Toda a mensagem é sobre este Jesus. Os 4 evangelhos são dedicados a ele. E se vocês lerem este livro de Atos, verão que eles continuam falando sobre ele, sobre esta pessoa maravilhosa que viveu na Galiléia e que, tendo sido carpinteiro durante muitos anos, de repente, quando estava com 30 anos de idade, irrompeu sobre a nação, falando de maneira estupenda. Não somente isso, ele realizou também coisas espantosas. Operou milagres, subjugou uma tempestade no lago, ressuscitou mortos e deu vista a cegos. Jesus, um fenômeno, um fato da história. É disso que eles falavam. E falavam sobre sua morte, davam grande importância a isso, que ele foi pregado no madeiro e morreu, que seu corpo foi baixado da cruz e foi posto numa sepultura, e que eles tinham visto isso tudo. Contava que uma pedra foi rolada para a boca dessa sepultura e depois foi lacrada e vigiada por soldados. Mas, e este era o objetivo em vista, ele tinha ressurgido dentre os mortos. Apesar de todas essas preocupações, a sepultura ficou vazia. E ele lhes apareceu e eles se tornaram testemunhas do fato de que ele tinha ressuscitado dentre os mortos corporalmente. Esta era a mensagem dele, Jesus e a ressurreição. Pois bem, vocês não precisam basear-se em minha palavra para isso. Está tudo aqui. E isto é história. É sobre isso que eles falavam. Os apóstolos não ficavam dizendo às pessoas: você não dorme bem? Você está preocupado com essa doença? Você quer ter um amigo? Você se sente só? Ou que diz você sobre a situação em que nos encontramos como nação? Não acha que está chegando a hora de protestarmos contra isto e aquilo? Nada desse tipo. Jesus e a ressurreição. E depois, claro, acima disso, como nos é dito no capítulo 2 de Atos, houve um evento extraordinário ocorrido em Jerusalém no dia de Pentecoste. Ali estavam estes homens comuns, na maioria pescadores, não homens de cultura, não homens de saber, não homens que o mundo considerava grandes. Não, não. Eles foram alijados pelas autoridades como homens sem letras e indoutos. Atos 4:13. Mas algo aconteceu com estes homens no dia de Pentecoste.
foram absolutamente transformados e transfigurados. Encheram-se de gozo, de brilho e de alegria. Seus semblantes brilhavam e eles puderam falar em línguas que não conheciam, de modo que cada pessoa podia ouvi-los falar em sua língua e dialeto. Era um fenômeno. Foi desse modo que a igreja começou. Esse é o registro nos dado aqui. E a multidão veio ouvir. E um destes homens, um pescador chamado Pedro, levantou-se e pregou com tão espantosa autoridade e poder, que o seu sermão foi interrompido não por oponentes, mas por pessoas atribuladas acerca de si mesmas e de suas almas, e gritaram em agonia de alma, perguntando: Que faremos, varões irmãos? Atos 2:37. E Pedro lhe deu a mensagem: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim fizeram, e 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Esta é a história. Já estivemos considerando juntos outros eventos que se seguiram àquele grande sermão de Pedro. Mas o interessante é isto. Até o início do capítulo 8 de Atos, todos esses eventos se limitavam à cidade de Jerusalém. Agora, porém, no início deste capítulo 8, chegamos a uma nova partida. Vemos esta igreja cristã começando a espalhar-se por todas as regiões da Judéia e de Samaria. E sabemos que, subsequentemente, como vocês podem ver nos últimos capítulos de Atos, ela começou a espalhar-se para mais longe ainda, por todo o mundo civilizado. Foi para a Grécia, para Roma e para a Espanha. Todos aqueles países que ocupavam a orla marítima do Mediterrâneo começaram não só a ouvir, mas também a aceitar esta mensagem. E bem depressa a igreja cristã veio a ter o seu povo, os seus cidadãos, em todos os países do mundo inteiro. Pois bem, aqui temos o começo disso tudo, e eu torno a lembrar a vocês que aqui estamos tratando de algo que é histórico, que estamos tratando de puros fatos da história. Pergunto-me quantas vezes vocês consideraram a questão geral do cristianismo desta maneira e nestes termos. Haveria alguém que me está ouvindo que está surpreso por eu estar pregando desta maneira? Você pergunta: que relevância isso tem para mim? Espera aí, meu amigo. Vou lhe mostrar a relevância. Seu erro é fazer essa pergunta neste ponto da exposição. Você continua pensando em si mesmo, não é? Ou está pensando na guerra do Vietnã ou nos problemas que lhe interessam pessoalmente? Mas isso está errado. Deixe-os de lado por um momento. O que você deve considerar é isto: estes eventos aconteceram. Ora, qual é o significado das palavras de Atos 8:1, que dizem que os crentes foram dispersos? Bem, faço duas observações imediatas. A primeira é que, patentemente, o cristianismo não é uma religião judaica. Não é tão somente uma religião local. As religiões do mundo geralmente são locais. O confucionismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo são religiões locais. Mas, desde o princípio, o cristianismo afirma que é uma fé universal. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, disse o apóstolo Pedro ao Sinédrio, Atos 4:12. Jesus mesmo disse: Eu sou a luz do mundo, João 9:5. Disse ele: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6. Exclusivo, mas universal ao mesmo tempo. Ele veio para todo o mundo dos homens e das mulheres. Ele é o Salvador do mundo. E aqui, naturalmente, somos confrontados por um fato extraordinário. É o fato de que a fé cristã começou num país muito pequeno, a Palestina. Que país pequeno e que país relativamente sem importância naquele tempo particular. E lá estava um homem, um carpinteiro. Contudo, faziam esta pergunta a respeito dele: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? João 7:15. Ele nunca tinha frequentado as escolas, nunca tinha ido ouvir as preleções dos grandes filósofos nas academias e nos pórticos da Grécia, nem sequer era um fariseu. Iletrado, despreparado. Jesus, um aldeão galileu, e todavia foi dele que veio o cristianismo. Desse pequeno país, desse tipo de pessoa.
E depois, lá estavam também estes homens que se lhe seguiram. Não tinham nada que os recomendasse. Julgados pelos padrões humanos, não havia o que esperar deles. Não eram pessoas dessas que formam sociedades reais ou nacionais, nem grandes academias, instituições de cultura e de alto saber. Não, não, exatamente o oposto. E, todavia, o fato puro e simples é que esta mensagem tem sido espalhada por todo o mundo. E aqui em Atos, repito, está o começo dessa propagação. Mas eu faço uma segunda observação e outra vez é sobre um mero fato da história. O que quer que vocês pensem do cristianismo tem que conceder isto, que ele tem sido o mais potente fator presente na história do mundo. Não há dúvida sobre isso. Logo, vocês o verão mais adiante em Atos. O povo começou a descrever os apóstolos como estes que têm transtornado o mundo. Atos 17, verso 6. E claro está que o cristianismo tem feito isso. Esqueçamos por um momento tudo, menos este fato da história, este fenômeno com que nos defrontamos. É um fato que por volta do ano 325, ano Domini, as crenças desse pequeno grupo de pessoas tornou-se a religião oficial do grande Império Romano. Como vocês explicam a história do mundo? Minha tese é que, realmente, os grandes movimentos da história só são explicáveis em termos da história da Igreja Cristã. É desta maneira que se deve abordar o cristianismo. Esqueçam todos os problemas pessoais, esqueçam as suas opiniões sobre qualquer outra questão geral e simplesmente comece a considerar este fato, este grande fenômeno. Leiam seus livros sobre a história secular e vejam o lugar ocupado, a parte desempenhada por esta mensagem cristã. Que foi que salvou o essencial da cultura quando os godos, os vândalos e outras hordas ferozes saquearam a Roma imperial? Foi esta igreja cristã que preservou a escassa cultura que foi deixada e que a preservou pelos séculos que se seguiram. Seja você cristão ou não, tem que concordar que a Reforma Protestante foi um dos grandes pontos divisórios da história. Dali por diante, nada continuou como era, e isso resultou desta mensagem. O que aconteceu com Martim Lutero foi que ele começou a entender o ensino do Novo Testamento. Esse conhecimento lhes estivera oculto, como oculto estivera para muitos, pela falsidade da doutrina católico-romana. Mas aquele homem foi subitamente iluminado e enxergou o que tudo aquilo significava. Ele fez girar o mundo, por assim dizer, protestantismo. Observe o impacto, não somente sobre a literatura, a arte e a música, mas também sobre as questões políticas. Os historiadores seculares se dispõem a concordar que toda a ideia de democracia e de liberdade neste país veio diretamente da Reforma Protestante. Ora, isso é um fato, é um fenômeno da história, e eu poderia desenvolvê-lo extensamente. Fiz isso muitas vezes. O sistema da lei dos pobres veio da igreja cristã. Quando nenhum incrédulo pensava em prestar socorro aos pobres e aos sofredores, a igreja o pôs em prática. Os hospitais vieram do cristianismo. Raheli, que fundou o Hospital de São Bartolomeu, o hospital mais antigo da Grã-Bretanha, era um monge. E assim foi com todos os mais importantes e mais beneficentes movimentos. Verifique a educação. Vocês jovens que hoje gozam os benefícios da educação já pararam para pensar em como foi que ela chegou a vocês, porque a educação não é mais uma prerrogativa de uns poucos escolhidos, mas se tornou tão livre? Bem, vocês encontrarão a resposta não somente na Reforma Protestante, mas também na obra posterior dos puritanos e ainda mais no avivamento e despertamento metodista ocorrido há 200 e tantos anos, e tudo o que levou a ela no século XIX. Vocês não entenderão a sua situação moderna à parte da igreja cristã. Não se pode explicar a história sem ela. Portanto, esqueçam seus problemas pessoais, esqueçam suas dores aqui e ali, no sentido espiritual, esqueçam todas as suas ideias sobre as condições do mundo atual. Peço-lhes que parem, considerem e perguntem: em que consiste esta mensagem? Que é que este ensino que começou a espalhar-se neste ponto em Atos e teve tão grande efeito sobre a história geral da raça humana? E reitero,
Estes 5 versículos que estamos considerando dão-nos realmente a resposta. Então, em resposta às 2 abordagens errôneas do cristianismo, meu primeiro princípio é que o cristianismo está fundado sobre eventos históricos fatuais, eventos que mudaram o mundo. E assim passo ao meu segundo princípio, que é o seguinte: o sentido e a significação destes eventos só podem ser entendidos em termos de um grande conflito espiritual. É o que vejo aqui nestes 5 versículos, como já o tinham visto no capítulo anterior, no relato sobre a perseguição e o martírio do primeiro mártir cristão, Estevão. No capítulo 7, lemos que Estevão se defendeu diante do grande tribunal, o Sinédrio. E eis o que nos é dito: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 7, 54 e capítulo 8, versos 1, versos 3 a 5. Como explicar essa perseguição? O evangelho foi espalhado por causa dela, mas por que ocorreu? Essa é uma pergunta de vital importância. Acaso não é espantoso pessoas serem tratadas dessa maneira? Por que aconteceu isso? Esse tipo de coisa não acontece com os mestres de filosofia. Conheço os filósofos, sei que eles podem vilipendiar-se mutuamente com tinta e papel. Podem ser sarcásticos quando se dirigem uns aos outros. Sim, mas isso é brincadeira, é teatro. Aqui há algo real. São homens e mulheres apedrejados até morrerem, arrancados de suas casas, lançados na prisão, lançados aos leões na arena. Perseguições terríveis. Por que será então que tais perseguições são movidas contra esta mensagem, contra estas pessoas? Temos aí algo que precisamos considerar. Por que a violência? Por que a crueldade? Bem, se vocês de fato querem tratar dos seus problemas pessoais, do problema do Vietnã e do problema geral do mundo de hoje, esta é a maneira de fazê-lo. A questão não é o que podemos fazer com relação ao Vietnã, mas por que chegamos a ter um Vietnã? Por que existe guerra? Por que as pessoas e os povos se comportam como se comportam? Por que há corações partidos? Por que há adultério, divórcio, separação, crianças ficando com seu coração partido? Por que tudo isso? São essas as perguntas. Antes de começarem a falar sobre o que fazer, descubram a causa. E aqui nos é dada a única resposta. Permitam que eu as apresente em seu contexto a vocês. Naturalmente, o que aconteceu com estes cristãos primitivos foi nada mais, nada menos que uma repetição do que tinha acontecido com o Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que encarar, se deseja entender a vida e entender a si próprio. Examine os evangelhos. Ali estava o Filho de Deus em pessoa entre os homens e as mulheres. Ele deixara a glória do céu e viera à terra. Ele se humilhara, se rebaixara, tomara a forma de servo. Por que o fez? Ele veio para causar dano? Para criar problema? Para nos arruinar? Veio para nos tornar a vida impossível com o padrão que estabeleceu para nós no Sermão do Monte? Por que ele veio ao mundo? Vocês sabem a resposta. Ele veio para fazer o bem.
Nunca jamais alguém fez tanto bem neste mundo no falar e no agir. Ele foi amigo de publicanos e pecadores, curou os doentes e sanou o mal dos aflitos, trouxe paz, felicidade e alegria. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Vim ajudar você, disse ele, vim redimi-lo. Vim falar-lhe sobre Deus, vim colocar você em relação com Deus. Mas como foi que trataram o Filho de Deus? Vocês sabem a história, não sabem? Se não sabem, é hora de sabê-la. Aqui está a história que vocês devem conhecer bem. Aqui está a história que vocês precisam entender. Vocês não poderão entender o que está acontecendo com o mundo moderno enquanto não entenderem esta história. Aqui está a chave para isso tudo. Por que o mundo o tratou como o tratou? Por que a oposição? Por que a malignidade? Por que o amargor? A crueldade? Tentaram apedrejá-lo. Por que mentiram sobre ele? Ele nunca fez mal a ninguém. Nada fez senão o bem. Entretanto, os líderes e o povo finalmente gritaram diante dele: tira-o, crucifica-o. Por que fizeram isso? E quando vocês chegam a este livro de Atos, veem o mesmo tratamento dado a estes seus seguidores. Pedro e João curaram um coxo junto à porta formosa do templo, um homem de 40 anos de idade e que nunca havia andado em sua vida. Todos tinham tentado fazer tudo o que podiam para ajudá-lo. Então Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. E ele o fez. Por isso, eles foram detidos, lançados na prisão, submetidos a julgamento, tratados abominavelmente. Eles continuaram fazendo coisas como essas, e as autoridades continuaram a metê-los na prisão. E depois chegamos à grande história de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. O que é que Estevão tinha feito? Não havia feito nenhum mal. De novo, ali estava um homem que estava pregando as boas novas, mostrando ao povo um caminho de salvação, fazendo bem e, contudo, foi apedrejado e morto, e rangiu os dentes contra ele. Atos 7, 54. Que foi que houve com eles? Observem depois este homem, Saulo de Tarso. A respeito de Saulo, porventura não sabemos que ele foi um gênio altamente destacado, dotado de um cérebro excepcional e passivo de profunda emoção? Ficamos sabendo isso tudo quando lemos suas epístolas. Não lhe foi dado cérebro de repente, quando foi convertido. Ele sempre fora um profundo pensador, sempre fora um homem de profundo sentimento. Todavia, aí o temos fazendo estrago na igreja, arrastando homens e mulheres das suas casas e lançando-os na prisão. Por que foi que ele fez esse tipo de coisa? E por que essa perseguição continuou através dos séculos? Por que será que as pessoas sempre têm achado que denunciar o cristianismo e perseguir os cristãos é esperteza? Por que continuam fazendo isso? Por que o mundo moderno trata esta mensagem como a trata? Vocês se lembram do que Hitler fez e sabem o que o comunismo está fazendo em muitos países? Por que a crueldade? Por que o ódio? Por que a vituperação? Por que a prontidão para matar cristãos? Agora temos prova de que mesmo Stalin, na última guerra, teve que admitir que os melhores operários que ele pôde encontrar em suas fábricas de munições da Rússia eram estes cristãos, que ele desprezava e insultava. Ele confessou que eles eram as melhores pessoas do país, as mais fidedignas, as mais confiáveis, e relaxou suas leis contra eles. Contudo, a perseguição voltou. Como explicar isso? E a oposição não se limita a governos e sistemas. Vê-se entre os indivíduos. Vê-se o ódio amargo. Ouvem-se pessoas dizerem a respeito dos seus próprios filhos: prefiro vê-los mortos a ver os cristãos. E vocês têm que explicar isso. Essas pessoas são pessoas capazes. Noutros aspectos, elas parecem racionais. São pessoas de educação, de cultura e de entendimento. Contudo, elas ostracizam os seus próprios filhos, desligam-se completamente deles e os avitam por se tornarem cristãos. Por que isso? Há somente uma resposta. Esta perseguição é uma simples manifestação de um tremendo conflito espiritual. Esta é a grande mensagem da Bíblia. Vê-se logo no início do capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando Adão se rebelou e pecou contra Deus e caiu, Deus desceu e praticamente disse:
Em consequência deste pecado, haverá guerra perpétua entre a semente da serpente e a semente da mulher. E há. É o que o apóstolo diz no capítulo 6 da sua epístola aos Efésios. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Essa é a única explicação. Não estamos lidando com meros homens e mulheres, há algo por trás deles. Um homem como Saulo não perseguia os cristãos por instinto ou por natureza. Não, não. Ele estava nas mãos de outro poder. Ele estava sendo impelido, estava sendo forçado. Por conseguinte, a única explicação tanto da perseguição registrada aqui em Atos, como também do estado em que o mundo se encontra hoje, é que ocorre essa extraordinária guerra entre Deus e o diabo. Uma guerra das almas, dos homens e das mulheres. Este mundo está sob o domínio de um poder de fora, o poder do diabo, o poder do inferno. Existem os espíritos malignos, os feiticeiros, forças e poderes maus. Naturalmente, o mundo é por demais inteligente para acreditar nisso, não é? E é exatamente por isso que ele faz papel de bobo. Ele se porta dessa maneira porque está sob o poder destas forças malignas, mas não sabe disso nem entende. Não é por si e de si que as pessoas agem dessa maneira irracional ou se tornam loucas contra a benéfica mensagem do Evangelho. Não, não. Elas são vítimas, são armas, são ingênuos, são instrumentos deste poder do mal que odeia Deus e que faz o máximo que pode para arruinar o seu universo. Forças espirituais invisíveis estão manipulando os homens e as mulheres. Aqui está a mensagem essencial, que é esta. Há uma batalha espiritual. Essa é a única explicação adequada. A batalha física, material, é apenas uma manifestação da real batalha que lavra na esfera do espírito, operando em nós sem que dela tenhamos clara consciência, fazendo-nos agir desta maneira pavorosamente extraordinária. Observem este homem Saulo. Ele, destacando-se dentre todos os homens, está agindo dessa forma. Mas, graças a Deus, não paro e não devo parar nisso. Devo apresentar-lhes o meu terceiro e último princípio, que é o seguinte. Os eventos aqui registrados são, em termos do Evangelho, simplesmente um relato do desenvolvimento, do plano de Deus e do método pelo qual Deus derrota estes inimigos e dá salvação a homens e a mulheres. Permitam-me expressá-lo desta maneira, agora só lhes estou passando uma mensagem geral, mas é a mensagem de toda a Bíblia. O mundo está como está porque deu atenção ao diabo. Adão lhe deu ouvidos e caiu. Todos quantos seguem fazem a mesma coisa. Todos os seus problemas atuais são devido a isso e a nada mais. Vocês podem promover a educação. Isso não faz a menor diferença. Pode melhorar a maneira pela qual a sociedade está ordenada. Isso não faz a menor diferença. As pessoas continuarão a beber, a jogar e a participar do sexo ilícito e das perversões exatamente como sempre fizeram. Apesar de todas as formas do seu prolado progresso e desenvolvimento, não houve nenhuma mudança, e isso porque o homem, em seu coração, é governado pelo mal. E a história do cristianismo é a história da atividade de Deus que visa libertar-nos disso. É Deus agindo pela nossa salvação. O que é que Deus está fazendo? Bem, o que lemos aqui no versículo 1 é isto. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Que é a igreja? É o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus chamado para fora do mundo. São os homens e as mulheres resgatados por Deus, os homens e as mulheres que foram separados por Deus desse sistema dominado pelo mal, desse poder maligno, desse domínio do pecado e de Satanás. A igreja é isso. Toda a história da Bíblia é a história do livramento operado por Deus. Deus desce e anuncia que tem um plano e um método. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Veja Gênesis 3, verso 15. Aí está. Aí está a grande promessa. O resto da Bíblia é o desenrolar dessa promessa. Como foi então que Deus levou a efeito essa promessa? Bem, aqui está uma visão panorâmica do Velho Testamento. Deus chama um homem cujo nome é Abraão. Estevão disse tudo isso em seu grande discurso registrado no capítulo 7.
chama-o do paganismo de Ur dos Caldeus, revela-se a Abraão e produz dele uma nação, o povo de Deus. Abraão e a nação de Israel, um povo separado. Separado do mundo, tendo um novo modo de viver, um viver santo, semelhante ao de Deus. Naturalmente não eram perfeitos, mas Deus intervém em favor deles e os salva vez após vez. Envia mestres profetas. O Velho Testamento é isso. É a história de Deus formando e desenvolvendo um povo para si, estabelecendo seu reino, um reino de luz contra o reino das trevas, o reino de Deus contra o reino do inferno. Chegamos depois ao Novo Testamento e lemos que, vindo à plenitude dos tempos, aparece Jesus, Gálatas 4, verso 4. Quem é este? É o Filho de Deus. É o foco central disso tudo, Deus na carne. E que foi que o Filho de Deus veio fazer? Veio combater estes inimigos da humanidade. Observe-no tentado durante 40 dias e 40 noites pelo diabo no deserto, e tentado outras vezes também. Quais são as suas atividades? Expulsar demônios, curar os doentes e sanar os aflitos. Que é isso tudo? É simplesmente tratar das consequências do mal e libertar os homens e as mulheres do que os escraviza e os faz comportar-se irracionalmente. É isso que ele faz. É esse o relato que lemos dele nos evangelhos. E aqui vocês podem ver também que ele nunca proclama um protesto político. Nunca. Ele não se interessa pelos problemas sociais como tais. Não. Ele vai fundo à causa radical, que ele sabe está na alma, não apenas na mente e no intelecto. E ele trata do problema radical de maneira radical. É certo que ele trata disso supremamente na cruz. Foram as maquinações do diabo, por meio de homens maus, que o enviaram à cruz. Os homens fizeram de fato isso, mas há aí algo mais profundo. O que ele está fazendo na cruz, dirá mais tarde Saulo de Tarso, na qualidade de apóstolo, escrevendo aos Colossenses, é isto. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, verso 15. Onde eles pensam que o pegaram, ele os derrotara, e comprova sua vitória na glória da ressurreição, quando ressurge, tendo vencido o último inimigo, e ascende ao céu, de onde envia o Espírito Santo, faz crescer a igreja e chama seu povo. Entretanto, o povo de Deus não é deixado só. Apesar de derrotado, o diabo não é desarraigado e destruído final e definitivamente, e continua agindo. Ele age em Saulo de Tarso, age no Sinédrio, age nos judeus, e através dos séculos ele tem tentado destruir o povo de Deus, trabalhando até por meio de uma igreja corrupta. Essa é a mensagem. Está toda aqui, embrionariamente, nestes versículos de Atos. Que é que está acontecendo aqui? É simplesmente o diabo tentando exterminar a igreja cristã, por ser ela o povo de Deus, que Deus separou para si e que ele está preparando para a glória final e para o grande reino vindouro, o reino que vai cobrir o universo inteiro, de mar a mar, de extremidade a extremidade. Graças a Deus, termino fazendo esta observação. A vitória de Deus é absolutamente certa. O vocábulo mais maravilhoso desta passagem é a primeira palavra do versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Estes membros do Sinédrio achavam que iam exterminar a igreja, e nessa perseguição cruel, destinada a esse fim, você sabe o que os perseguidos estavam fazendo? Estavam levando o evangelho para fora de Jerusalém, enviando-o por toda a Judéia, enviando-o para Samaria. Estavam fazendo exatamente o contrário do que os seus inimigos tensionavam, mas o efeito da sua tentativa de destruí-lo foi propagá-lo. Notem outra palavra empregada no versículo 4. Mas os que andavam dispersos, isto é, foram espalhados. A palavra grega aqui, traduzida por foram espalhados, é justamente a mesma palavra empregada para referir-se ao agricultor ao lançar semente no solo. Naquele tempo não havia máquina para semear. O agricultor punha as sementes num cesto ou numa vasilha e depois pegava punhados delas e as lançava, as espalhava. E assim vinha a ter sua colheita. Então, que foi que a perseguição fez? Simplesmente espalhou a palavra de Deus. A perseguição teve o efeito de semear a semente da palavra. Isso é realmente maravilhoso.
Pouco antes de sua ascensão, o nosso Senhor disse aos discípulos que esperassem em Jerusalém, até que recebessem poder do alto. Disse-lhes então: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. Essa foi a sua profecia. Como foi cumprida? Por meio da perseguição perpetrada por estes cruéis e endoidecidos oponentes da fé cristã. Ou vejam outra grande profecia do nosso Senhor. Disse ele: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E aqui está o princípio do fim. O evangelho está sendo espalhado. O reino está reunindo homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas. E o sentido de mais é o poder de Deus. O ensino é que Deus exerce governo sobre todos, sobre seus inimigos inclusive. Ele permite que aconteçam muitas coisas que não entendemos. Por que ele permitiu esta perseguição contra os primeiros crentes? Eu não sei. Tudo o que eu sei é que ele fez uso dela. Observem Saulo de Tarso, este homem que foi convertido no caminho de Damasco e se tornou o extraordinário apóstolo Paulo. Porque Deus permitiu que ele se portasse como se portou até este ponto? Eu não sei. Tudo o que eu sei é que Deus tem o seu tempo para todos nós, de modo que Paulo só foi até quando chegou a hora determinada por Deus, e então ele foi subjugado. Deus permite muito, está permitindo muito no mundo moderno. Ele está permitindo o ceticismo, o materialismo, o infidelismo e tudo mais. Mas, tão certo como ele o permite, está exercendo o controle sobre isso tudo. Ele domina sobre tudo isso, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A vitória de Deus é certa, a destruição de todos os seus inimigos já foi fixada. Embora as pessoas se levantem furiosas e com vituperação e violência tentem destruir a sua obra, elas não conseguem. Seu desbaratamento final ocorreu na ressurreição, e aqui há uma repetição disso, repetição que se refaz e percorre todos os séculos sucessivos. Houve tempos em que a igreja cristã esteve moribunda, mas então, de repente, Deus ergueu, levantou um Lutero, e a igreja morta voltou à vida e saiu espalhando a palavra. Por isso concluo com uma pergunta simples. Você já encarou estes fatos? Já encarou o fato de que o Filho de Deus esteve neste mundo, morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou? Você já encarou a questão sobre por que ele fez isso? Acaso você não consegue ver que só há uma explicação e que essa é que todos pecaram, Romanos 3,23, que o mundo todo é condenável diante de Deus? Romanos 3,19. Você que veio a este culto pensando no Vietnã e preocupado com isso, nunca se preocupou consigo mesmo? Preocupou-se? Nunca pensou no fato de que você terá que morrer e comparecer perante Deus sob seu juízo, e você nunca pensou nisso porque nunca encarou estes fatos. E você que veio com os seus problemas psicológicos e pessoais, já encarou o fato de que o Filho de Deus veio a este mundo, morreu no madeiro, foi sepultado e ressuscitou? Alguma vez você perguntou por quê? A resposta é que ele veio, não para que o seu corpo fosse curado, embora isso possa acontecer, mas para que a sua alma fosse curada e para que você fosse reconciliado com Deus. Você alguma vez considerou estes fatos? E alguma vez se deu conta da relevância destes fatos para você? O cristianismo é isso. Você está envolvido neste conflito cósmico, espiritual, e ainda que você talvez nunca tenha agido violentamente contra o cristianismo, se o ignorou, é igualmente seu oponente. Não considerá-lo, não considerar que ele é vital, não ver que ele é tudo, é rejeitá-lo. E rejeitá-lo é rejeitar Deus, o poder de Deus e o propósito da manifestação do poder de Deus. É rejeitar o retorno deste mesmo Jesus para julgar o mundo com justiça, para condenar e banir todo o mal e para estabelecer o seu glorioso reino de luz, de conhecimento, de verdade, de amor, de paz e de alegria. Meu dileto amigo, você pertence à igreja ou aos que estão contra a igreja? Se você não está dentro, está fora. Se não é por ela, é contra ela. Quer violentamente, quer polida e serenamente.
E não estar na igreja é estar perdido. Além disso, é não somente continuar em sua presente miséria enquanto estiver neste mundo mau, miserável, mas também é permanecer nesta completa miséria e desesperança para todo sempre. A igreja. Você pertence à igreja? Você vê que ela consiste nas pessoas redimidas pelo poder de Deus por meio do seu bendito Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?